a essa casa abençoada de Jesus. Agradecemos muito, Senhor, por este momento que nos permite estar aqui, por todas as oportunidades que tem nos dado. A gente é só gratidão mesmo, só gratidão do fundo do coração. A gente agradece muito a Jesus, a muito essa espiritualidade amiga que nos assiste vela por nós, esses benfeitores abençoados da casa. Então, meus irmãos, essa noite é uma satisfação muito grande, porque depois de um tempo bem grande, né, Aparecido? Tem que dar serviço a ele, que ele está pronto para trabalhar. E depois de algum tempo, o nosso irmão ficou um tempão, mas está aí junto de nós. Seja sempre muito bem-vindo. Que é o irmão da casa, ele já faz parte da família Nosso Lar. Então, né, com muita satisfação que a gente vê o irmão aqui. Né, este é o nosso irmão Manuel Soares, de Barbacena. Aí que é muita felicidade mesmo ter o nosso irmão aqui junto de nós. Então, nessa noite, nós vamos pedir a Jesus, elevando os nossos pensamentos, suplicando dele as vossas bênçãos, vossa força, vossa luz, por todos nós. Agradecendo por tudo que tem nos dado, porque o que nós recebemos, meus irmãos, é muito comparado com o pouco que nós fazemos ou nada, né? Perante essa bondade e esse amor infinito que nosso Jesus, por cada um de nós, esse nosso amigo incomparável. Então a gente agradece muito, pedindo a ele que abençoe muito o nosso irmão Manuel. Nós sabemos que sempre que ele vem, ele traz muita coisa boa para cada um de nós. Muita coisa boa, são sementes abençoadas que ele coloca no coração de cada um e que nós possamos fazer dessa semente cair num terreno bom, para que ela possa dar seus frutos, para que ela possa frutificar em nosso próprio benefício. É o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Buscando sempre aquilo melhor, aquilo que esquecemos de fazer no passado, hoje estamos aí correndo atrás, buscando em Jesus aquilo que nós precisamos para o nosso espírito. Então, muito agradecendo a Deus, nós pedimos a Ele, com a tua permissão, que possamos dar por aberta essa nossa reunião dessa noite com este nosso querido irmão, que ele possa, junto dos seus amigos espirituais, trazer para nós aquilo que nós precisamos. Que Jesus abençoe, meu irmão, que proteja. Desde já te agradecemos. O irmão tem a sua palavra, o momento é do irmão. Irmão, fique à vontade. Ver se eu sei colocar isso aqui, né? Precisa ser mais em cima? Ok? Então tá bom, gente. Boa noite. Alegria nossa, né? Porque a gente já considera a casa aqui como uma casa nossa também, né? Não estamos todo dia aqui, porque não tem jeito. Mas a gente tem uma alegria muito grande de vir aqui, quando a Cida nos convida. Toda a oportunidade de estarmos na casa, ou qualquer casa, conversando, seja fazendo estudo, ou seja escutando estudo, é um manancial para todos nós, né? É lógico que tem pessoas que têm atividade profissional, não estão aposentados como eu já, pela idade, inclusive, né? Então a gente sabe das dificuldades. Mas sempre que a gente puder, é bom a gente participar, porque dentro da casa espírita a gente tem a doutrina que nos esclarece, o Evangelho de Jesus, a lei de Deus, né? Então é muito bom. Ontem eu fiz um estudo de manhã lá no Grupo Espírita, na Casa Espírita Chico Xavier, em Barbacena, uma casa bem humilde, num bairro também mais humilde. Nossa, mas foi uma alegria, né? Eu vou fazer o mesmo estudo que eu fiz ontem lá. Levei porque tem que ser um estudo a nível das pessoas, né? Então aqui não é que tem que ser a nível de vocês, mas é um estudo que eu vim tentando aprender com ele na estrada
quando eu vim de Barbacena para cá agora. Chama-se A Impaciência, né? Porque a estrada é complicada, ainda mais essa estrada que às vezes não dá para a gente andar mais rápido, cortar o carro, e eu saí um pouco atrasado por causa de circunstâncias, então eu vim tentando exercer a paciência. E a gente vai fazendo esses estudos esse mês de maio, fora os da... Hoje era para estar na casa, online, fazendo estudo, mas a gente pede outra pessoa para fazer, para estar aqui, né? E amanhã a gente está no estudo. Quinta é reunião mediúnica, sexta é reunião pública, e sábado, como a gente não fazia nada, assim, fora convites, a casa mudou a evangelização para os sábados, e eu agora estou na evangelização também. Não de crianças, porque eles não vão querer fazer muito estudo com o vovô, mas os pais ficam no salão e a gente está fazendo estudo com os pais. Estamos trabalhando no livro Jesus no Lar com eles, né? Bom, eu estou contando muita conversa, mas vamos começar aqui. Eu trouxe, então, uma reflexão para a gente fazer de 2 livros. Esse livro aqui, não sei se vocês conhecem, é o livro A Vida Escreve, eu anotei tudo para depois não falhar. É A Vida Escreve, ele foi editado pelo espírito Hilário Silva, e ele foi psicografado por 2 médiuns que já faleceram. Valdo Vieira fez a psicografia dos primeiros 20 capítulos, e o Chico Xavier fez o restante. Nós vamos trabalhar hoje com as psicografias feitas pelo Valdo Vieira, e nós vamos trabalhar com dois capítulos desse livro, né? E também do livro Cartas e Crônicas, uma história que eu não vou ler, mas eu vou contar, ela é um pouquinho grande, eu vou sintetizar. Esse livro, o Cartas e Crônicas, foi escrito pelo irmão X, que a gente conhece atualmente mais como Humberto de Campos, e foi psicografado pelo Chico também, né? Federação Espírita Brasileira, a publicação, e esse aqui também, Federação Espírita Brasileira, ok? E o nosso título, como eu disse, é A Impaciência. Eu sei que esse estudo é só para recordar, porque eu tenho certeza que ninguém aqui é impaciente, né? Tem alguém impaciente aqui? Não. Com a esposa, com o marido, com os filhos, com o trabalho, com o trânsito, né? Eu estava vendo outro dia uma palestra do Haroldo, né? Haroldo Dutra Dias, está na internet, eu tenho até o link dela, e ele falando que tem o conhecimento que ele tem, estudando sempre, mas ele falou que na hora que está na direção, está no trânsito, ele ainda está exercendo esse exercício de paciência, porque ele tem uma certa dificuldade. Eu também tenho às vezes, porque às vezes a gente está atrás de pessoas, e eu falo que lá em Barbacena as pessoas não saem para dirigir, elas saem no carro para passear, né? Então, a velocidade é sempre lenta, e às vezes está precisando deslanchar, e o máximo que se anda dentro da cidade é 40 km por hora naquelas ruas normais. Só na saída da cidade que se anda mais rápido. Então, às vezes, a gente, como está mais acostumado a viajar, a gente vê que é um pouco lento, né? Então, a gente tem que exercer a paciência, aprender a tolerar, porque senão a gente passa por dificuldade. Então, do livro A Vida Escreve, nós vamos começar aqui com o capítulo 17. Eu deixei ele marcadinho aqui. Espera aí. 17 está aqui. O 17 tem o título de O Conto da Mosca. Todo mundo sabe o que é mosca? Todo mundo conhece a mosca, né? Todo mundo tem mosca por aí, por em casa, né? Então, é a história de uma pessoa que nós vamos contar aqui, chamado Fraga, né? Então, o livro começa assim: a impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. Por isso, afirmava Jesus: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Isto quer dizer que o homem sereno desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo. Aqui tem um negócio interessante, né? Então, quem é calmo, tranquilo, tem uma vida mais extensa no corpo.
Eu sei que nós, espíritas, não temos essa preocupação de ter uma vida extensa no corpo, porque a gente, se morrer, está tranquilo, porque a gente sabe que vai para o mundo espiritual. Vou fazer essa pergunta de novo aqui. Alguém tem medo de falecer aqui, de morrer? Não, né? Todo mundo está rindo, pensando, refletindo. Vocês não acham que... Eu vou falar uma coisa e vocês concordam comigo. Nós espíritas, nós não temos medo de morrer, porque a gente sabe que a vida continua. A preocupação nossa é aonde nós vamos chegar no mundo espiritual, porque depende de quê? Da nossa vida espiritual, da nossa vida moral, né? Dos nossos equívocos. Então a gente fala assim, nossa, mas eu fiz isso uma vez, eu briguei muito umas vezes, eu sou muito impaciente, né? Aí a gente fica assim, onde eu vou aportar do lado de lá? Mas que a vida vai continuar, vai. Já pensou em encontrar os nossos familiares que já se foram, sabendo que eles às vezes estão presentes do nosso lado sempre? Ainda mais quem trabalha em reunião mediúnica, às vezes tem essas informações, sabe, né? Só que a gente fala assim, será que eu vou encontrar meu pai, minha mãe, meu filho, meu avô, minha avó? Às vezes direto não, porque às vezes a gente vai passar por uma estadia num lugar mais sombrio, dependendo do nosso comportamento. Então, ele está falando aqui, se a gente ainda não desenvolveu isso, quanto mais tempo na vida a gente tiver, a gente pode trabalhar mais, né? Dá tempo da gente trabalhar mais. Então é preciso que a gente dedique a nossa vida encarnada para o verdadeiro reparo, para a verdadeiro resgate, para a nossa verdadeira evolução. Porque senão a gente fica de uma situação muito acomodado, achando que chegou no centro, viu a palestra, tomou o passe, a gente se purificou, aí está tudo bom. Não adianta tomar o passe e tomar água frutificada se nós não mudarmos o nosso procedimento. É igual aquela pessoa que vai ao médico e passa o remédio e a gente não toma, não resolve. O remédio da doutrina espírita é a reflexão, é o esforço diário para todos nós. Aliás, é o remédio que Jesus passou para nós, né? E a gente aí sim pode vir tomar um passe quando necessitar, levar uma água frutificada quando necessitar, mas é o trabalho pessoal de cada um de nós. Então, quem está falando isso é Jerônimo. O Jerônimo é que falou isso. Porque isso aqui foi falado numa reunião mediúnica, né? Então, Jerônimo que falou que a impaciência é vício grave, falta de caridade para consigo mesmo. E fala que se o homem te for sereno, desfruta o privilégio de mais extensa vida no corpo, né? Jerônimo, o benfeitor espiritual. Então, eu estava falando desta forma. E continuou falando. O suicídio indireto é muitas vezes praticado pelos cultores da intemperança mental, né? Falta do equilíbrio, da paciência, nervosismo. Em muitas ocasiões, basta um momento de indisciplina e a morte surge automaticamente. Muitas vezes a nossa intemperança, a nossa indisciplina, a nossa raiva, a nossa imprudência pode nos levar à morte. A gente vê isso no noticiário todo dia, né? Pessoas que andam de carro exageradamente, de moto exageradamente, brigam na rua e a outra pessoa às vezes tem uma arma também, atira, e tantas coisas assim. Brigas em casas familiares com tantas coisas que não levam à morte, mas levam às vezes a uma doença grave por causa do desequilíbrio que dá. Então o Jerônimo está falando tudo isso para nós. Aí a sessão terminou, a sessão mediúnica, né? E todos exaltaram a excelência dos conceitos ouvidos. É sempre assim, né? A gente vê uma palestra, nossa, a palestra falou isso, falou aquilo, foi muito bom. A gente sai da porta para fora, parece que passa um nevoeiro, assim, a gente às vezes quer chegar lá fora, começa a ter um comportamento equivocado, que às vezes nós já temos mesmo, de muitas encarnações. Por isso que é difícil a gente mudar. Já fizemos isso tantas e tantas vidas, que hoje para mudar está tão arraigado dentro de nós. Mas a gente tem que lutar contra essas más tendências que nós temos. Então ele fala, aí o Fraga, que era um senhor que estava assistindo a palestra, ele era contador de vários estabelecimentos comerciais.
Ele está citando a profissão dele, mas não tem nada a ver com a profissão, não. O que vai acontecer depois pode acontecer a qualquer um de nós. Aí ele, coçando a cabeça nervosamente, exclamou: tão bons conselhos, tão bons conselhos. Ele gostou demais da palestra, o Fraga. No outro dia, o Fraga vai trabalhar e entre os livros lá do escritório dele, do escritório de contabilidade, apareceu uma mosca. E a mosca, às vezes, parece que ela vem para perturbar a gente mesmo, né? Ela pousa aqui, ela pousa ali, na mesa ela pousa perto da comida, você tira, ela volta, né? Às vezes tem mais de uma. Então, leve mosca zombava dele, ou seja, ela estava ali voando para um lado para o outro e ele invocado com a mosca, né? E o zeloso contador, então ele era um trabalhador responsável, né? Zeloso, né? Tentava alcançá-los com os tabefes. Aqui, ali, dando tapa para tudo quanto é lugar para espantar a moça, igual a gente às vezes faz. A maneira de personagem agitado, né? Castigava improficuamente a si mesmo. Batia nele mesmo. Ela vinha, posava na mão e ele está perseguindo a mosca. Olha só. Sentindo que ela se alojava, provavelmente pela 20ª vez, entre os seus raros cabelos. O que é raros cabelos? Ele tinha pouco cabelo, né? Era praticamente careca, né? Ele, o que aconteceu? Bateu fortemente no próprio crânio, né? Já tinha estocado, ele veio, e às vezes a gente faz isso mesmo, com esse negócio de pernilongo agora, traz tanta doença, às vezes o pernilongo bate a gente na mesma hora, já, você escuta o zumbido, já vai batendo com força. Mas ele bateu com muita força. A pancada fê-lo cair, fez com que ele caísse. Socorro, aflição, ocorrer a ruptura de vaso importante no cérebro. E Fraga, em poucas horas, se viu desencarnado, faleceu. Pode acontecer, né? A gente não sabe, às vezes a gente tem alguma fraqueza, né? Alguma artéria, alguma veia no cérebro que esteja enfraquecida, e uma pancada, qualquer coisa, de qualquer tipo de pancada, pode romper um vaso em qualquer parte do corpo. E aí ele veio a falecer. E quando acordou aonde? No plano espiritual, porque aqui já não acordava mais, né? Então, quando o Fraga acorda no mundo espiritual, todavia, e falou, olha só, desculpe, quando acordou espantado no regaço piedoso de Jerônimo, ao conhecer a própria situação, gritou abafado. E agora, meu Deus, o que fazer? Então ele acordou o Jerônimo, né, que o conhecia, deu todo o apoio, e falou para ele que ele já tinha desencarnado, né? Nem sempre dá para a gente falar para a pessoa que chega no mundo espiritual de imediato que desencarnou, porque senão ele vai morrer de novo. Tem que ter cuidado, né? Na reunião mediúnica, quando isso acontece, tem que ter muito tato, às vezes tem que ser encaminhado para tratamento do mundo espiritual, depende das condições. Mas o Jerônimo avisou para ele. Ele falou assim, e agora, meu Deus, o que fazer? Aí o Jerônimo fala com ele, você já se encontra fora do corpo de carne há 2 meses. Vocês estão achando muito? Nós já atendemos lá na nossa casa 2 espíritos que estavam desencarnados há 300 anos e não sabiam. Há 300 anos. Como é que a gente sabe isso? Porque um deles estava lutando numa guerra. E aquele desatino de guerra para lá, para cá, que não sei o que e tal. Mas quando é que foi essa guerra? Aí ele falou a data. Uma guerra que eu não sou historiador, nem sei, né, direitinho. Ele falou a data lá, 1600 alguma coisa, 1500 alguma coisa. 1600, né, 700 hoje para dar 300. Isso já tem um tempo também. Ele estava numa guerra, e ele estava lutando na guerra ainda, já tinha 300 anos, ele não se dava conta disso. Tão apegado com aquela ideia fixa daquilo que tinha acontecido, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com o nosso pensamento, com as ideias fixas também, que levam a doenças físicas, depressões, mas também processos obsessivos e deslocamentos de tempo no nosso perispírito, no mundo espiritual. Então, já tem 2 meses, mas agora, somente agora, toma acordo de si mesmo. Só agora que ele conheceu que ele estava desencarnado, né?
Já estudamos o seu caso, falou o nosso ajudante lá, o que estava ajudando ele, o Jerônimo. Quer dizer, já tinha estudado o caso dele, já iam dar uma ajuda para ele. Olha que bom, né? Você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu mesmo assim. Como é que ele estava avisado? Como é que vocês acham? Nós estamos avisados da impaciência? Alguém já falou isso para nós? Não, o Evangelho de Jesus fala isso direto, né? Da impaciência, fala da mansidão, né? Fala da tranquilidade, da paz, da harmonia. Quem frequenta a casa espírita sabe. Quem não frequenta, mas estuda o Evangelho de Jesus sabe, né? Então, ou seja, ele estava vendo esse estudo sempre na casa espírita e todos nós sabemos que devemos ser pacientes, né? Fazer desse uma virtude e não um desatino. E aí, olha só, você estava avisado quanto aos perigos da impaciência e caiu, mesmo assim, no conto da mosca. Ainda brincou com ele, né? Da mosca que te atrapalhou. Aí ele fala o seguinte, suicídio indireto. Meu caro, suicídio sem nenhuma razão de ser. Por que suicídio indireto? Essa tem algumas classificações, né, que a gente tem na doutrina. Então, o suicídio direto é quando a pessoa está com aquela ideia fixa, por um motivo ou por outro, pode estar sã e com essa vontade de suicidar, pode estar sem controle mental, mas quer fazer, toma uma atitude e se mata, né? Esse é o suicídio direto. O suicídio indireto é aquele que a gente faz sem que a gente queira, que a gente não tem a intenção. Ao tocar a mosca e bater na cabeça, ele imaginava que ia morrer? Não. A pessoa que bebe, ela sabe que a bebida faz mal depressa, né? Aí já tem uma consciência que não devia fazer isso. O fumante inveterado e tantas outras coisas, né? Vícios que nós temos. Mas ele vai levando porque ele está achando que vai dar tempo, que não vai acontecer nada com ele, e aí ele vem a falecer. Ele tinha o conhecimento, mas ele não fez o ato para morrer, veio em consequência das atitudes somadas dele. Então, o caso aqui do nosso amigo é indireto porque ele foi extremamente impaciente e agrediu a si próprio, sem querer. Então, foi indireto, né? Ele fala, e você ainda dispunha de 11 anos pela frente para trabalhar junto com os homens. Então, ele retornou ao mundo espiritual 11 anos antes do que tinhas feito a programação espiritual para ele. Então, já pensou? Às vezes a gente retorna antes. E quando a gente retorna antes, não seguiu a programação estabelecida, é um suicídio mesmo, direto ou indireto. Então, ele já tinha 11 anos de vida no corpo. Podia aprender mais, trabalhar mais, ser mais útil, né? E agora, o que faço? Aí ele ficou apavorado, mais ainda, né? Porque além de ter morrido, né, ainda ficou sabendo que foi antes da hora, e aí, em cima de tudo, ainda tinha 11 anos. Aí o benfeitor, olha só, espraiou o olhar pela casa de socorro em que se achava e esclareceu. Já expliquei o problema aos nossos mentores maiores. Pela vida correta que você levou, de certo, não merece o pavor das regiões abismais. Então não vai passar lá pelas regiões umbralinas, porque ele foi uma pessoa honesta, trabalhadora. Agora imagina se depois disso tudo aqui ele ainda fosse uma pessoa que cometeu enganos, falta de caráter, passou os outros para trás, né? Tanta coisa equivocada. E ia direto para a região umbralina. O André Luiz, a gente sabe que ele passou 8 anos no umbral, que ele também cometeu um suicídio indireto. Mas ele também tinha umas posturas equivocadas, né? Enquanto ele era médico também. A gente lendo os livros, a gente compreende. Aí ele fala, mas também não está habilitado a subir, para ir para planos mais elevados, né? Ficará aqui mesmo. Aí o nosso amigo Fraga fala assim, aqui onde? Né? Ele ficou assombrado. Aqui no hospital onde nós estamos, você está no hospital de tratamento. Como assim? Né? Com que fim? Ajudando aos enfermos. Você tem condição de ajudar enfermos, que tem enfermos adoentados que não estão tão graves igual a você. E fazendo o quê? Ele está querendo saber o que ele vai fazer. Aí o Jerônimo fala o seguinte, sem sorrir, Jerônimo explicou simplesmente.
aprendendo a ter paciência. E o que eu vou fazer para aprender a ter paciência? Aqui você ficará durante algum tempo a espantar as moscas que perturbam os outros pacientes. Tá vendo? A gente tem de tudo no mundo espiritual. A gente sabe que os animais estão no mundo espiritual também, desencarnados com algum objetivo, né? E olha só, nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, que eu vou citar, vamos ver o relógio, dá tempo, nós temos uma história aqui chamada Belarmino Bicas. Não sei se eu já fiz esse estudo aqui. Eu acho que não, né? O Belarmino Bicas é uma pessoa, não vou ler a história, não. Ele é uma pessoa que aos 38 anos, ele entrou para a doutrina espírita, aos 38 anos. Ficou muito empolgado com a doutrina espírita, estudando, participando de reuniões e tal, e vendo os estudos. Mas o Belarmino Bicas, ele reconhecia que ele era muito impaciente também. Ele era difícil de controlar. Era daquelas pessoas que ele ia no barbeiro, se tivesse o barbeiro demorando muito, ele brigava com o barbeiro. Ele ia pegar o bonde, ali na época do bonde, lá onde ele morava, no Rio, ele ia pegar o bonde atrasava, ele ficava gesticulando, ele brigava com a esposa, brigava com a sogra, brigava dentro do centro espírita, ele era impaciente com tudo, turrão. Mas ele foi estudando a doutrina espírita, e foi estudando, e falou assim, eu vou fazer umas anotações, para que todo dia que eu tiver cometido um destempero, eu vou anotar num caderninho. Tipo aquela orientação de Santo Agostinho, para toda noite a gente fazer uma reflexão como foi o nosso dia, para a gente se melhorar. Ele passou a anotar isso, né? Então ele anotava isso todo dia lá no caderninho. E ele foi anotando, mas ele faleceu aos 58 anos. Então ele teve 20 anos de doutrina espírita só. Faleceu, foi para o mundo espiritual, aí aconteceu igual o Fraga, depois de um tempo, ele se situou no mundo espiritual e aí deram notícia para ele que ele tinha cometido um suicídio indireto também. Ele tinha morrido 28 anos antes da data programada. Ele ia viver até os 80 anos e ele faleceu aos 58. Né? Mas como assim? Por que isso aconteceu? Aí fizeram uma listagem para ele, né? Mostraram para ele aquele caderninho que ele tinha anotado, tinha uma cópia lá no mundo espiritual, e mostraram para ele tudo que ele tinha feito naquele período. Ele cometeu, olha só para a gente ter ideia, em 20 anos, dos 38 aos 58, ele cometeu 16.386 exasperações inúteis. E aí o que acontece? Ele teve um ataque de coração e veio a morrer em função das intemperanças dele. Só para vocês terem uma ideia, ele teve 1.811 entreveros, brigas, com contrariedades na família. Vou ver só as maiores, 1.614 alterações com a esposa, 1.801 com desgosto com os filhos, 1.015 com choque com os chefes de serviço, brigava com os patrões. 1.336 em incompatibilidade com os colegas de trabalho. 1.012 com os fornecedores e lojistas, onde ele trabalhava. 1.089 milímetros com os funcionários que trabalhavam para ele. Depois vai 777 com motoristas de ônibus, automóveis, bondes, lotações. 419 com os leiteiros e com os padeiros, 820 com os garçons de restaurante, 211 com serviço de telefone, olha só, 90 nas casas de diversões. Ele ia para as casas de diversões e brincava, né? 815 com as opiniões alheias de matéria religiosa, discutia religião. 217 incompreensões com irmãos de fé, no templo espírita, e 901 inquietações diante dos pesares imaginários ou das perspectivas de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Sabe o que acontece? Aquela coisa que às vezes a gente tem, aquela preocupação excessiva
Nossa, vai chover demais. Nossa, vai chover demais, vai inundar e a água vai entrar aqui e a água nunca entra às vezes, né? A gente sempre pensa no pior. Então, além dele ser muito inquieto, muito brigão, ele ainda tinha essas preocupações do que vai acontecer. A gente tem que procurar ter um equilíbrio nisso, porque a gente tem fé no nosso Pai Celestial. A gente tem fé na ajuda espiritual. Aquilo que tem que acontecer, ou que a gente precisa passar, a gente vai passar, né? Mas a gente fica sofrendo por antecipação. Tem um colega nosso, ele já está bem idoso, ele não está indo certo mais, que ele falava assim, nossa, tem uma série de pessoas que tem medo de andar de avião. Até o Chico teve medo de andar de avião. Eu não tenho, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer de qualquer jeito. Se eu não tiver que morrer e estiver andando de avião, aquele avião não vai cair. Então, é a minha programação de vida, né? Mas às vezes a gente não consegue controlar isso. Então, olha só, nós tivemos 2 casos hoje do Fraga e tivemos o caso do Belarmino Bicas, que chamam para a nossa impaciência, para a nossa ansiedade, que são coisas que desgastam o nosso corpo físico, principalmente o sistema nervoso, né? O sistema coronário também, pode trazer para nós muitas coisas que vão nos trazer dificuldades físicas que podem nos levar ao lado da morte. No caso do Fraga, foi uma pancada que ele deu na cabeça, nervoso, bateu, ele já tinha alguma fraqueza. E no caso do Belarmino Bicas, ele teve lá um colapso, alguma coisa nessa área assim, que fez com que ele viesse desencarnar. E quantas pessoas não desencarnam numa atitude equivocada, de intemperança, às vezes na rua mesmo, né? Não se mete em confusões, fazendo mal para os outros ou recebendo o mal dos outros, né? Então é uma coisa muito interessante que a doutrina está nos esclarecendo, porque ela traz depois o lado espiritual da história, né? Porque todos nós, quando desencarnamos, nós passamos por um período de turbulência para se situar no mundo espiritual. Essa turbulência é menor nos espíritos mais elevados, mas nos espíritos mais materializados, mais preocupados com as coisas, ficam muito tempo às vezes. Às vezes nós ficamos perambulando por dentro da nossa casa. É muito comum, né? Quem está em reunião mediúnica sabe, recebemos alguns irmãos que não sabem que desencarnaram e vêm conversar conosco. Nossa, trouxeram aqui hoje, ou vocês vieram aqui, não sei como eu que cheguei, eu queria desabafar. E o que está acontecendo? Eu acho que a minha família brigou comigo, porque eu estou na minha casa andando, falo com a minha esposa, ou falo com o meu marido, né? Depende do caso, com meus filhos, eles nem olham para mim, eles parecem que me ignoram, eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, se eles brigaram comigo, eu passo, falo com eles, eles nem olham para mim e nem me respondem. Então aquele espírito está perambulando lá. Ou está perambulando pelo bar, né? Perambulando pela rua, onde ele estava ligado na sua forma de ser. Esses que estão perambulando em casa não têm maldade, só não sabem que desencarnaram, né? Porque nunca tinham pensado sobre isso. A doutrina já nos esclarece. Então, se a gente estiver andando em algum lugar e ninguém está conversando com a gente, fala assim, opa, desencarnei, né? Teve uma vez que eu estava andando, eu sou muito atencioso na estrada. Hoje a idade já vai deixando gravar tantas coisas, mas eu sabia detalhes da estrada. Tem um campo de visão, de memória visual bom. E eu estava muito distraído, pensando em alguma coisa de serviço, e passei por uma localidade, uma cidade, assim, pequena, né, de passagem, e não vi. Falei, gente do céu, eu já estou aqui assim, não passei naquele lugar assim. Foi lá em Correia de Almeida, passei direto, eu estava em Juiz de Fora. Aí eu fiquei preocupado, né? Falei assim, será que eu desencarnei e estou ainda dirigindo o carro? Porque às vezes as pessoas morrem, desencarnam em acidente e ficam lá no acidente ainda, esperando ser atendidas. Coisas assim, a gente já viu isso em reuniões mediúnicas nos livros. Aí eu falei, gente do céu. Né? Mas aí o que acontece? Eu tinha cortado um caminhão antes, né? E depois eu parei, não sei aonde, em Correia de Almeida, não lembro o que foi, calibrar um pneu. Aí quando eu vi na frente, estava o caminhão lá de novo, eu guardei, falei, opa, estou passando esse caminhão de novo. Isso não se repetiu, não. Então eu estou acordado mesmo, estou vivo ainda. Né? A gente fica brincando, mas a gente tem algumas coisas assim. Né? Então, é importante a gente lembrar
E a gente tem atenção que a doutrina nos esclarece muita coisa. Então, algumas situações vão nos indicar se a gente desencarnou ou não por fatos que estão ao nosso redor. Mas olha só, para a gente fechar o nosso trabalho, eu trouxe aqui agora uma mensagem que tem o título de O Mais Difícil, do livro A Vida Escreve Também, do Espírito Hilário Silva, que é uma mensagem de Jesus. Né? A gente tem sempre que terminar os nossos estudos com um esclarecimento evangélico doutrinário. Né? E isso aqui vai ser muito interessante para a gente refletir para o nosso dia a dia. É sobre impaciência também, sobre ansiedade também, que é um mal que está dominando a todos nós no momento, em função desse agito todo que a gente vive. Agito inerente ao momento que nós estamos vivendo no nosso planeta. Né? Todos nós sabemos, nós estamos vivendo um momento de passagem, de transição de um mundo de provas e expiações, que é um mundo de dificuldade, onde tem mais dor, mais maldade, mais imperfeição do que o bem, para um mundo de regeneração, onde o bem e o mal vão se equilibrar. E todos nós queremos caminhar, né, para um mundo melhor, e só assim que a gente vai passar para um mundo melhor. Então, nesse momento que nós vivemos de regeneração, de transição, isso já aconteceu quando a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Mas nós tínhamos menos conhecimento. Hoje nós já temos mais conhecimento, porque nós temos mais intelectualidade e nós temos mais responsabilidade moral. Tudo isso pelo nosso pensamento. Porque a gente tem que pensar, antes da gente entrar na leitura, uma coisa que às vezes passa assim despercebido para nós. Qual é a finalidade do pensamento, que vocês acham? O pensamento é o nosso futuro. Isso quem fala para nós é Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Pensamento é o nosso futuro. Por quê? O que é pensar? O que vocês acham que é pensar? Por favor, falem. Deixa eu provocar aqui a Cida, então, vamos pegar ela de bode respiratório, né? Quando você está fazendo almoço, você vai fazer almoço amanhã, ou não? Vai. Às vezes não, né? Às vezes vai. Né? Você vai fazer o almoço amanhã. Você pensa para fazer o almoço? Pensa. Aí se eu te perguntar assim, sobre o almoço, você vai pensar o que você vai fazer amanhã para a comida ou você já pensou? Vai pensar. Aí você vai pensar o quê? Vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Aí você vai pensar com otimismo ou com pessimismo? Você vai pensar com alegria ou com aborrecimento? Olha só, né? Alguém que trabalha fora aqui, vamos colocar assim, amanhã tem que trabalhar, né? Aí a gente pensa, amanhã, tantas horas, vou acordar, porque é o meu trabalho, eu tenho que ir e tal. A pessoa vai para o trabalho satisfeita ou insatisfeita? Vai para o trabalho lembrando que tem um chefe chato ou que é bom, o chefe é bom? Que o trabalho é enjoado ou que o trabalho é bom? Pode acontecer isso? Pode. O que a gente aprende com isso? O fato da gente pensar tem duas vertentes, ou seja, ele tem duas asas. A asa intelectual, né, porque faz a gente raciocinar, porque aí você vai fazer o almoço, vou fazer bife de frango. São tantas pessoas, eu tenho que comprar tantos bifes, tantas gramas, está raciocinado. Esse é o lado intelectual nosso, que a gente desenvolve. Mas o lado do sentimento é o que ela está colocando no almoço dela. Se ela está colocando boa vontade, carinho, amor, ou se ela está fazendo aquilo de má vontade, eu sou obrigada, não queria, devia ter alguém para me ajudar. Então, o sentimento já é diferente. Então, o nosso pensamento carrega o nosso raciocínio, mas carrega também os nossos sentimentos. Porque eu posso estar pensando numa pessoa com caridade, com amor, para ajudar, mas eu posso estar pensando numa pessoa, falando, nossa, que pessoa chata, todo dia vem aqui, só faz coisa errada, então eu só vejo aquela pessoa naquele aspecto, porque aí eu estou julgando também. E eu posso julgar bem ou julgar mal. Então o nosso pensamento carrega a nossa intelectualidade, quanto mais a gente aprende, mais a gente eleva o nosso pensamento nesse aspecto de compreensão,
mas aí tem que botar o outro lado em cima disso, que é o lado dos sentimentos. E a gente esquece disso. É isso que nos atrapalha mais no nosso mundo, porque o nosso mundo hoje está muito desenvolvido na intelectualidade. Né? Cada dia que você abre alguma coisa, você vê uma novidade. Né? Ontem mesmo eu vi uma novidade sobre roteador, que tem uma entrada de pendrive, uma entrada USB, que você pode colocar ali, não sei o que e tal. Passei até para os meus filhos, porque eu já tenho dificuldade para entender essas coisas, mas eles entendem mais. É uma novidade. Aí eles vão estudar se vale a pena fazer o que estão orientando, tirar essas coisas. Mas a gente tem que também tomar cuidado com o outro lado nosso, que é o lado nosso moral, que é o lado dos nossos sentimentos, que às vezes a gente descuida. Não é? É a história da estrada, do homem caído na estrada. Né? A pessoa estava caída, Jesus conta a história, né? Aí passa um sacerdote, não se envolve com aquela pessoa caída. Passa um contador, né? Aquele que mexe com a parte financeira, nada. Passa outro, nada. Aí passou o sacerdote, também nada. Aí vem um samaritano, que até então não era muito bem visto naquela região, parou, deu atenção, olhou, ainda levou para um hotelzinho, né, da beira da estrada, para que ele fosse cuidado, e ainda falou: quando eu voltar amanhã, eu vou cobrir as despesas e qualquer coisa pode fazer, que eu estou dando esse carinho. Quantas vezes nós olhamos para uma pessoa caída na rua, além de não ajudarmos, passarmos ao largo, a gente mentalmente ainda fala: deve ser bebida, né? A pessoa não está se cuidando. Não faz isso, a gente não faz isso. Para o carro no sinal, tem alguém que vem chegando pedindo ajuda. Não vou dar não, porque vai comprar droga, vai comprar bebida. A gente pré-julga, e de forma equivocada, porque todos nós temos o direito de pensar o que quisermos, mas nós estamos pré-julgando que aquela pessoa está fazendo coisa errada. Pode até estar, mas não depende da gente avaliar isso, não é compromisso nosso. Nosso compromisso é ajudar a pessoa. Se ela está fazendo, a gente pode até chegar perto dela e procurar ajudá-la no que tiver a nosso alcance. Aí é que estão os nossos sentimentos. Cada um de nós que passar durante uma cena, cada um de nós vai tirar uma conclusão em cima daquilo. Através do quê? Dos sentimentos que nós guardamos em nosso coração. A gente julga os outros pelo que a gente é. Por isso que quando a gente desencarna, a gente vai para situações diferentes, porque o lado intelectual só não resolve. Porque o que eu estou fazendo com a minha inteligência? Usando para o bem ou para o mal? O que eu estou fazendo com o meu raciocínio? Utilizando para o bem ou para o mal? Nós estávamos sentados aqui agora, né, antes de começar o estudo, e nós estávamos falando das palestras que estão sendo gravadas, outras são transmitidas na hora, com a tecnologia que chegou para nos ajudar. Mas a gente vê notícia na televisão das pessoas que estão usando a tecnologia para tirar o nosso dinheiro de cada dia, para ludibriar os aposentados, né? A gente está vendo isso aí, torto e direito. Então depende da nossa moralidade, depende dos nossos sentimentos. Então nós temos que atrelar a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, aos nossos sentimentos, senão nós podemos usar o raciocínio de lado equivocado. Aquele cientista que cria, através da inteligência dele, uma máquina para curar, né, para criar um remédio, uma vacina, e aquele outro que usa a inteligência para criar uma bomba cada vez mais destrutiva para liquidar com as pessoas. Então é isso que a gente está falando, né? Mas vamos voltar aqui sobre o mais difícil de Jesus. Está no livro, então, A Vida Escreve, ditado pelo Espírito Hilário Silva, e quem psicografou foi o Valdo Vieira. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão momentos antes. Ouvira reclamações e sarcasmos, ou seja, zombarias. Vira chagas e aflições. E o mestre pensava. Jesus estava pensando sobre isso. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele momento raro e ensaiaram perguntas. Já que Jesus estava quietinho, vamos chegar perto de Jesus, tirar umas dúvidas com Jesus. Senhor, disse João,
qual é o mais importante aviso da lei divina aos homens? E o divino amigo passou a responder: amemos a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. E qual é a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. Jesus responde: a humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. O trabalho aqui significa trabalhar em nós mesmos, né? Trabalhar na nossa evolução, na nossa forma de ser. E a norma de triunfo mais elevado, indagou Bartolomeu: a persistência no bem. As respostas de Jesus são, né, ali no ponto. Mestre, e qual é para todos nós o mais alto dever? Falou Tadeu novamente: amar a todos servindo sem distinção. Isso é quase impossível, gemeu Tadeu. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. Então cada um foi falando, né? A pessoa não me agradece, foram falando com Jesus. Aí João voltou a interrogá-lo: Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo, em vossas lamentações. Né? Puxãozinho de orelha. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, estender sem reclamar. A aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. E Jesus falou para todos nós. Ele se incluiu no meio, né? E olha que Jesus é um espírito crístico, né? Mas naquele momento ele estava falando com as pessoas ao lado dele, ele se igualou a todos, né? Então olha só, o mais difícil é ajudar em silêncio, e é difícil, às vezes a gente propagandeia a ajuda que a gente faz, ou às vezes a gente espera ter gente mais perto. Até aquela passagem da história do gasofilácio, né? Quando eles estão lá no templo e as pessoas estão entrando e colocando as moedas lá naquele suporte, naquele vaso para colaborar, né? Aí as pessoas de recurso botavam várias moedas, muito barulho. Aí foi uma viúva pobre, colocou uma moedinha que fez pouco barulho. Aí Jesus fala: essa mulher foi a que doou mais, porque ela tirou o que ela não tinha para doar. Os outros tinham fartura. Né? Então, a gente faz a propaganda também. Amar sem crítica, dar sem pedir, nada em troca, entender sem reclamar. Às vezes a gente fala: eu ajudo a Cida, mas a Cida podia ajudar também, né, Cida? Eu já falei isso com ela tantas vezes, né? A gente sempre tem um porém depois, então não é para fazer isso. Mas o mais difícil chama-se a paciência. É por isso que nós estamos aqui hoje, na doutrina espírita, estudando nessa casa querida, com a proteção dos amigos espirituais, sobre a paciência, como já estudamos sobre tudo aquilo. Né? Por isso que quando a gente abre o Evangelho e a gente fala assim: nossa, essa mensagem serviu para mim. Qual mensagem do Evangelho que não serve para nós? Nenhuma. Né? São todas mensagens de Jesus. E nós somos espíritos imperfeitos, precisamos olhar aquilo com mais carinho. Mas o mais importante é que a gente, estando na casa espírita, a gente ouça, preste atenção, não deixe o pensamento fugir. Porque se ele fugir, depois a pessoa chega lá e fala: o que o Manel falou hoje? Ele falou alguma coisa de paciência, mas você lembra? Ele falou algumas coisas, mas eu não consegui gravar. Às vezes, naquela hora, o pensamento nosso fugiu para casa, para o filho doente. Quanto mais a gente vai treinando isso, mais a gente vai ficando atento dentro do ambiente que a gente está. E a gente tem que fazer isso, porque isso vai lapidando a nossa compreensão no conteúdo doutrinário, evangelho, que é muito sobre o mundo espiritual. Porque esse mundo material ele é de passagem.
Mas a gente está aqui de passagem muito apegado, por isso que a gente tem medo de desencarnar. Ah, não, deixa para depois. Hoje não, né? Está cedo ainda. Ontem eu cumprimentei meu filho, olha só, ele fez 45 anos ontem, o segundo filho, tá? Tá lá em Curitiba. Aí eu falei com ele, meu filho, você me falar que você está fazendo 4 décadas e meia, brinquei com ele. E ele falou assim, pai, já passei da metade da minha vida útil. Né? Quer dizer, ele já está falando que não vai viver 90 anos, né? Não sei se vai viver ou não. Você vê, ele falou do lado material. Eu não puxei a orelha dele, não, porque a gente estava conversando, né? E estava dando os parabéns. Mas olha só que resposta, né? Já passei da metade da minha vida útil. Se ele está falando isso no sentido que ele precisa trabalhar mais do lado espiritual, porque a gente não sabe o dia que vai desencarnar, pode ser amanhã, né? Quanto melhor a gente trabalhar, melhor. Então, essa conscientização, se for pelo lado espiritual, legal. Mas se for pelo lado material, fica preocupante, né? Porque ele está analisando o lado material. Mas eu sei que ele é espírita, faz estudos também, ele está considerando provavelmente esse conteúdo como todo. Então, que a gente possa trabalhar nisso, para que o nosso pensamento possa ser aquele emissor de inteligência, mas de bom sentimento também. Que a gente possa usar o nosso pensamento, que é o nosso futuro, porque nós vamos irradiar, criar pelo pensamento o nosso corpo espiritual, a nossa aura, nosso campo vibracional, e é dessa forma que nós vamos apresentar do lado de lá. Mais iluminados, menos iluminados. É o que a gente faz. E o que a gente faz é fruto do nosso pensamento, das nossas atitudes, dos nossos raciocínios. Bondade, maldade. Então, que a gente possa refletir nisso, sair daqui mais fortalecido. Isso tudo chama-se conscientização, né? A gente fala que a doutrina espírita é igual aquela água mole em pedra dura que vai repetindo as coisas para nós, para a gente trabalhar, né? Que a gente possa ter trabalhado essa noite mais um pouquinho. Que Jesus nos abençoe. Agradeço a oportunidade. Obrigado.